Muito bem, mais um ano se foi, ou pelo menos está chegando ao final, né? Mais algumas horas e 2023 foi embora. E aí já estamos entrando em 24, como a gente costuma dizer, né? O ano passou voando, mas se você pensar bem, essa é uma frase que nós repetimos todo ano, né? Chega nessa época, a gente sempre repete essa frase, a gente diz, o ano foi rápido. O ano passou rápido. E, de fato, as coisas elas estão muito movimentadas, as coisas estão muito rápidas. A tendência da forma desenfreada como vivemos, como a humanidade tem levado suas vidas, é cada vez mais rápido, o tempo vai passando. Esse ano 2023, esses 365 dias aí, certamente foram dias de muitas correrias, dias onde tivemos períodos de alegrias, períodos de tristezas, tivemos preocupações, tivemos vitórias, tivemos derrotas, enfim, esse ano ele teve muitas coisas acontecendo, a exemplo de outros anos. Chegamos agora ao final desse ano aqui, e muitos terminam o ano e vão começar o ano com as esperanças renovadas. É isso que se deseja, né? Quando se faz a passagem de ano, a gente deseja que seja um ano melhor e todos nós renovamos a esperança de que, de fato, o ano seguinte ele seja melhor. Não há nada místico nisso, né? Não é o fato de você desejar um feliz ano novo para a pessoa que, de fato, a pessoa vai ter um feliz ano novo. Isso é uma expressão que a gente usa, mas nós precisamos olhar e avaliar a nossa vida, avaliar o nosso ano que está terminando, para que nós possamos pensar no ano seguinte, ou seja, pensar nesse 2024 aí, o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Nós temos, então, a cada final de ano, eu não sei se você tem esse hábito, pelo menos eu tenho, a cada final de ano, poder fazer uma breve reflexão do ano que está quase terminando, e também do ano que está quase chegando. É importante, eu sei que tem pessoas que não fazem isso, e não estou dizendo que é certo ou que é errado, eu acho que cada um tem que entender o seu momento e como é que pretende pensar sobre isso, mas eu gosto sim, eu gosto de pensar, chegar ali no final do ano, ficar avaliando aquilo que eu coloquei como meta ou como objetivos ou como alvos para esse ano, e aí nesse último dia então poder fazer essa avaliação daquilo que eu consegui, que eu atingi, que eu não atingi. Fiz isso hoje pela manhã, saí para caminhar, eu gosto de caminhar e normalmente eu aproveito esse tempo de caminhada, eu aproveito para estar orando, eu aproveito para poder estar conversando com Deus e estar avaliando, e hoje foi um dia, nessa caminhada foi um dia de avaliar 2023, tudo que estava proposto, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então é importante sim a gente poder fazer essa breve reflexão. Normalmente as pessoas elas gostam de fazer esse balanço, né? Avaliar o que aconteceu de bom, avaliar as coisas ruins que aconteceram também, porque também isso é importante. Eu tenho certeza que esse ano que está terminando, há coisas que devem ser esquecidas, certamente uma outra coisa você vai lembrar nesse ano de 23, que não foi tão bom, que talvez algo que foi triste. Outras coisas elas devem ser lembradas, sim, a gente certamente não foi um ano só de tristezas, não foi um ano só de derrotas, não foi um ano só de tragédias, com certeza não. Nós temos muito a agradecer a Deus, nós temos muitas bênçãos que Deus nos concedeu, então nós temos que esquecer algumas coisas, lembrar de outras, mas tem algo que nós precisamos buscar constantemente, eu diria que até diariamente, especialmente pensando nesse ano aí que está se aproximando, nesse ano que nós já logo vamos entrar. A verdade é que nós vivemos sobre as pressões das coisas, né? Tudo é urgente, tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser corrido, né? Alguém já falou que nós somos a geração escrava do relógio, escrava da agenda, tudo tem o seu tempo, tudo tem que ser cronometrado, tem que ser controlado, tudo tem que acontecer de forma muito rápida.
E muitas vezes nós acabamos nos perdendo em relação a isso, porque nós começamos a correr de um lado para outro, nós fazemos muitas coisas, não é verdade? Nós nos ocupamos com muitas coisas, e a maioria dessas coisas são coisas legítimas, são coisas importantes que nós devemos nos ocupar. Mas o fato é que a gente realmente passa o ano e chega no final do ano, parece que a gente quer dar aquela freada para poder tomar um ar, tomar um fôlego, pensar e de novo começa o ano, começa a correria. Como eu falei antes, não há nada de místico, você vai perceber isso, que quando der 00:01, a sua vida não vai mudar num passe de mágica. Não vão acontecer coisas extraordinárias na tua vida simplesmente porque passou da 00:00 para 00:01. O fato é que nós precisamos constantemente estar avaliando a nossa vida à luz da palavra de Deus para que ela possa, sim, trabalhar na nossa vida e trabalhar para que nós possamos atingir os alvos das quais nós temos colocado diante do Senhor. Muitas pessoas no início de cada ano, então, gostam de fazer ou fazem uma lista de prioridade, ou se você quiser chamar de alvos, ou se você quiser chamar de propósito, enfim, mas há muitas pessoas que fazem isso, que pensam em alvos, pensam em prioridades que querem colocar para o ano que está se aproximando. Eu não sei se você tem esse costume ou não, eu tenho, eu faço. Também não sei se você já tem uma lista de prioridades, aquilo que você pretende fazer agora, a partir do ano de 2024. Mas eu gostaria de hoje à noite, numa breve reflexão, prometo que não vou ser demorado, mas numa breve reflexão nós podemos avaliar algumas prioridades, e se você tem esse costume de fazer uma lista ou de colocar prioridades ou colocar alvos, eu gostaria que você considerasse pelo menos 3 prioridades que eu quero compartilhar contigo aqui nessa noite. Se você entender que elas são importantes e que elas devem fazer parte da tua vida em 2024, então anota aí, eu tenho certeza, pelo menos para mim, eu tenho não só a certeza, como a convicção de que essas 3 prioridades que eu quero trazer para nós hoje à noite, elas vão fazer toda a diferença em nossa vida. A pergunta é, o que nós devemos buscar em primeiro lugar em 2024, ou quais as prioridades para 2024? Será que você tem como prioridade, agora nesse ano que vai entrar, 2024, será que a tua prioridade é a tua carreira? Você quer melhorar na sua carreira, o seu trabalho, você quer melhorar no seu trabalho, você quer galgar postos maiores dentro da sua empresa, você quer financeiramente ir melhor na sua empresa. Será que isso é uma prioridade para você em 2024? Será que os estudos, né, quem sabe aquele curso que você gostaria de fazer, aquela faculdade, enfim, algo que você gostaria de estar buscando em termos de estudos? Quem sabe a tua prioridade para 2024 vai ser ter mais tempo de lazer, afinal de contas, 23 foi um ano muito corrido, você não conseguiu fazer quase nada. Então agora para esse próximo ano você quer ter mais lazer com a família, poder ter esse tempo. Será que isso é uma das prioridades que você tem para 24? Quem sabe sucesso, prazer, fama, quem sabe negócios? Gostaria de ter melhores negócios ou negociar de forma melhor em 24? Qual é a sua prioridade para 2024? Não estou dizendo que essas coisas são erradas em si, não, muito pelo contrário, elas devem sim ser consideradas e nós precisamos fazer o nosso melhor em cada uma dessas áreas aqui. Mas eu quero então te sugerir aqui pelo menos 3 prioridades que não pode faltar na nossa vida em 2024. E a primeira prioridade é busque priorizar o seu relacionamento com Deus. Isso aqui parece ser muito básico, isso aqui parece ser muito simples, não há nada de profundo nessa frase. Buscar priorizar seu relacionamento com Deus. Ou melhor, talvez se nós conversássemos aqui entre nós, a maioria de vocês iria dizer que sim, eu tenho como prioridade Deus na minha vida. Eu tenho certeza disso. Porque todos nós queremos priorizar Deus, todos nós queremos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. O Salmo 105, versículo 4, você pode abrir sua Bíblia, se você não estiver com a sua Bíblia aí, ele vai estar projetado aqui também. O Salmo 105, versículo 4, ele diz assim: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Buscai o Senhor e seu poder, buscar a Deus. O salmista aqui está dizendo da importância de nós buscarmos a Deus. Não é uma opção, especialmente para aqueles que são filhos de Deus, aqueles que são cristãos, daqueles que creem na palavra de Deus, naqueles que creem no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso daqui não é uma opção.
Eu não posso pensar que talvez eu queira ou não queira buscar a Deus. É muito claro o versículo quando nós lemos, buscai o Senhor. E é interessante que não é somente buscar ao Senhor, mas a palavra diz que nós devemos buscar o Senhor e o seu poder. Buscar perpetuamente a sua presença. Buscar estar perto do Senhor, buscar mais conhecimento do Senhor. A realidade é que a sociedade contemporânea, ela busca o secularismo. É isso que nós vemos acontecendo, pelo menos na vida de muitas pessoas. Nós vemos que as pessoas, ou pelo menos parte da sociedade, busca a satisfação pessoal. Busca o hedonismo, ou seja, o prazer a qualquer custo. Algumas pessoas não têm tempo para Deus. Há pouco eu referi sobre isso, sobre a correria do nosso dia a dia. E há pessoas que realmente não têm tempo para Deus. Espero que não seja esse o seu caso, mas há pessoas que literalmente elas entendem e elas falam isso da boca para fora dizendo que não tem tempo para Deus. Eu não tenho tempo para as coisas sagradas. Eu não tenho tempo para ler uma Bíblia. Eu não tenho tempo para fazer uma oração. Eu não tenho tempo para ir à igreja. Porque eu tenho muitos compromissos, eu tenho muitas atividades, eu tenho muitas responsabilidades. Então, muitas pessoas simplesmente descartam Deus. Pessoas não têm tempo para Deus. Boa parte das pessoas buscam aquilo que satisfazem a elas. Muitas pessoas não querem nem mesmo saber de Deus. Ainda hoje, ainda em nossos dias, nós temos pessoas, sim, que viram as costas para Deus. Correm atrás de coisas como dinheiro, trabalho, sucesso, conforto. E o salmista aqui no Salmo 105, versículo 4, então, ele diz que nós devemos buscar o Senhor, buscar o seu poder e colocar Deus em primeiro lugar, porque quando eu busco o Senhor e quando eu busco o poder de Deus na minha vida, eu estou colocando Deus em primeiro lugar. Então, colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida é um grande desafio para cada um de nós, para cada um dos filhos de Deus, para cada um dos cristãos. É um grande desafio colocar o Senhor em primeiro lugar. Porque colocar Deus em primeiro lugar não significa simplesmente eu participar de um culto. Ou colocar Deus em primeiro lugar não significa simplesmente eu ler uma passagem bíblica. Ou até mesmo eu fazer uma oração. Isso é importante, mas buscar ao Senhor, colocar Deus em primeiro lugar, não é somente isso. Na prática, colocar Deus em primeiro lugar é servir a Ele. Servir ao Senhor. É obedecer a Ele. Quando eu sirvo a Deus, eu quero obedecer a Deus. E obedecer a Deus aqui é um grande desafio para mim e para você. Porque o nosso desejo, muitas vezes, o desejo da nossa carne, ela acaba nos dominando e nós não queremos fazer a vontade de Deus, por consequência, nós não obedecemos ao Senhor. Então, obedecer a Ele, testemunhar dEle, viver para Ele, isso representa nós buscar ao Senhor, ou representa nós priorizar o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, em nossa vida as coisas mudam. Você deve já ter passado por essa experiência, eu espero que sim. Mas quando nós priorizamos Deus na nossa vida, as coisas mudam, a nossa vida muda, as nossas atitudes mudam. Às vezes eu converso com cristãos, converso com pessoas que dizem, eu não vejo nada acontecendo na minha vida espiritual, a minha vida espiritual é uma mediocridade, a minha vida espiritual parece que está estagnada, a minha vida espiritual ela não cresce. A resposta é quando nós não estamos crescendo na vida espiritual, nós precisamos avaliar quais têm sido as nossas prioridades e o que é que nós temos colocado em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, o poder de Deus ele vai se tornar visível em nosso viver. Por isso, buscar a Deus e o seu poder. Nós precisamos compreender, meus queridos, que a maior necessidade não é de coisas materiais, não é de sentimentos emocionais, essa não é a nossa maior necessidade. Mas é de Deus, é buscar Deus, é priorizar Deus. Que esse ano de 2024 nós possamos nos relacionar com Deus, nós possamos conhecer mais esse Deus, nós possamos conhecer mais da palavra de Deus. Que a Bíblia ela não seja apenas um amuleto aberto em cima da nossa mesa de jantar, num salmo. Que a Bíblia não seja apenas aquele livro que você
pega no final de semana para pôr embaixo do braço e vir para a igreja. Mas que a Bíblia possa ser algo que diariamente nós possamos abrir ela, ler ela, entender ela, e por que não até ensinar ela. É algo que nós precisamos, sim, estar fazendo. Então, coloca Deus como prioridade na tua vida nesse próximo ano. Faz isso. Eu não sei quais são os teus alvos, eu não sei quais são as tuas prioridades, mas buscar priorizar o seu relacionamento com Deus é algo extremamente importante. Eu colocaria isso no topo da lista. Eu colocaria isso como primeiro lugar, porque se Deus não for a nossa base, o que adianta a família, o que adianta a igreja, o que adianta trabalho, o que adianta a nossa vida? Se Deus não é a nossa base, tudo mais que for construído, em algum momento desaba. Essa é a verdade, essa é a realidade. Então busca priorizar Deus nesse ano de 2024, coloca isso como prioridade na tua vida. Agora, para que Deus possa ser uma prioridade na minha vida no próximo ano, eu preciso fazer a minha parte. Como, por exemplo, que eu quero projetar aqui algumas coisas. Eu preciso fazer a minha parte, ou seja, eu preciso buscar a Deus. Buscar a Deus, em primeiro lugar, através da sua palavra. Quando eu leio a palavra de Deus, Deus está falando comigo. Eu não escuto a voz de Deus. Você não vai escutar a voz de Deus de forma audível. Você não vai escutar, não vai descer um anjo, Deus não vai mandar descer um anjo ao seu lado para conversar contigo a respeito das coisas da tua vida. Deus não se manifesta mais desta forma. Deus hoje ele se comunica com nós através da palavra do Senhor. E eu preciso então entender a palavra do Senhor, eu preciso ler a palavra de Deus. Tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento são livros inspirados por Deus. São livros que vão fazer toda a diferença na minha vida, porque através da palavra de Deus eu vou ter o crescimento espiritual para a minha vida. Então a palavra de Deus, eu preciso ter ela constantemente no meu dia a dia, dessa forma eu estarei priorizando o meu relacionamento com Deus. Mas não somente através da palavra, como também através da oração. Também é algo extremamente importante orar. Se é verdade que quando eu leio a palavra, Deus está falando comigo, quando eu oro, eu estou falando com Deus. Então nós precisamos orar. Às vezes nós encontramos cristãos que estão tão desanimados na sua vida espiritual que não leem mais a palavra, que não oram mais, não tem mais ânimo, não tem mais vontade, parece que estão espiritualmente esgotados, não conseguem mais ver sentido em abrir a palavra e ler, não conseguem mais ver sentido em ter um tempo orando ao Senhor. Então nós precisamos sim fazer a nossa parte, buscando a Deus através da palavra, através da oração, através do congregar. Buscar a Deus através do congregar. Irmãos, nós passamos aí pelo menos 1 ano, quem sabe 2 anos, foi por conta da pandemia, onde o nosso direito de podermos congregar foi cerceado. Vocês lembram disso? 2021 ou 2020, não me recordo bem agora, acho que foi 2020, Tiago, foi 2020, né, que nós mais fizemos culto online, foi em 2020, né? Os cultos online foi em 2020, né? 2020, quando entrou a pandemia ali, eu lembro, logo no início de março, nós tivemos um culto aqui no domingo. Talvez no ano de 2020 foi o ano que mais teve pessoas naquele culto aqui à noite. Nós tínhamos mais de 100 pessoas aqui naquele culto. Na segunda-feira, vocês devem lembrar, fechou tudo, parou tudo. A partir dali, a gente não tinha mais nenhuma informação certa do que estava acontecendo, as autoridades também não sabiam ao certo o que deveria ser feito, mas começou a vir algumas leis aqui para o nosso país, né? Não só no nosso país, em outros países também, como, por exemplo, as igrejas não podem ter mais do que 30 pessoas. As igrejas, então nós tínhamos que fazer uma lista, né? Lembra disso? Nós tínhamos que fazer uma lista, as pessoas tinham que se inscrever, no máximo 30 pessoas para vir ao culto. E chegou um momento que não podia ter ninguém no culto, além dos pastores, de quem iria tocar e de quem iria fazer a filmagem, e nós tínhamos ali um grupo de talvez 6, 7 pessoas. Então nós fomos cerceados de podermos congregar. E todos nós vimos como isso foi ruim. Até hoje, a Igreja de Cristo, até hoje, as igrejas sofrem consequências daquela época, porque parece que ainda tem pessoas que estão no tempo da pandemia, simplesmente não congregam. Então, ao fazer a nossa parte, o congregar também é importante.
Buscar a Deus através da obediência é eu olhar para a palavra de Deus e eu poder obedecer a palavra de Deus, é a palavra de Deus começar a fazer sentido na minha vida, é a palavra de Deus ela começar a moldar o meu caráter, moldar as minhas atitudes, moldar as minhas ações a partir da palavra de Deus. Quando a palavra diz que nós devemos ser fiéis ao Senhor, isso tem que ser algo visível em nossa vida. Não estou dizendo que nós não vamos errar, que nós não vamos pecar, não é isso. Mas nós precisamos buscar conhecer a palavra de Deus e mais do que conhecer, nós temos que aplicar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Porque se nós cremos nessa palavra e nós sabemos que ela faz a diferença, então nós precisamos obedecer. E a última coisa que eu quero colocar aqui é que nós precisamos buscar a Deus através da santidade de vida. Buscar uma vida de santidade. Não estou dizendo que nós temos que virar monges. Você não precisa subir para o monte e ficar lá orando todas as noites, não é necessário isso. Mas quando nós falamos ter uma vida de santidade, é ter uma vida onde nós vamos fazer diferença no lugar onde nós estamos. De novo, nós vamos pecar, nós vamos falhar, nós vamos decepcionar pessoas, nós não vamos fazer tudo certinho como deveria ser, porque somos pecadores. Mas isso não deve nos impedir a buscar uma vida de santidade. Então, meus queridos, priorize o teu relacionamento com Deus em 2024. Coloca isso como topo das tuas listas. Coloca isso lá em primeiro lugar. Deus, me ajuda em 2024 eu priorizar o meu relacionamento contigo. Mas saiba que para nós priorizarmos o nosso relacionamento com o Senhor, nós precisamos fazer a nossa parte. Se eu não faço a minha parte, e aqui é o mínimo, é porque qual crente, qual cristão que não sabe que precisa ler a palavra, que precisa orar, que precisa congregar, que precisa obedecer, que precisa viver em santidade? Qual cristão que não sabe disso? Todo cristão sabe, nós sabemos disso. O grande desafio é passar daquilo que sabemos para aquilo que nós vamos praticar. Isso é o que vai fazer a diferença. Então, eu queria que nós, de fato, pudéssemos priorizar para o ano de 2024 o nosso relacionamento com Deus. Priorize o seu relacionamento com Deus em 2024. Esse seria uma primeira prioridade, o primeiro alvo que eu gostaria de sugerir para você aí na tua lista de prioridades para 2024. A segunda prioridade que eu gostaria de compartilhar com você é busque priorizar seu relacionamento com a família ou com a sua família. Percebe? Em primeiro lugar, Deus. Priorize o teu relacionamento com Deus. Essa é a base, tá? Alguns dizem que a família é a base. Não, a família não é a base. O que é a base é Deus. Se eu construo em cima desse firmamento sólido, a minha família vai bem. E o resto, as demais coisas da minha vida vão ir bem. Mas a base é Deus. Mas eu sugiro que você também priorize o seu relacionamento com a família. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha que palavra intrigante, né, que o apóstolo Paulo traz aqui. Ele trazendo as instruções para Timóteo, que era um jovem pastor, que estava numa igreja muito difícil, a igreja de Éfeso, uma igreja complicada. Paulo dando as instruções, e Paulo chega aqui no capítulo 5, ele diz: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior que um descrente. Sabe, meus queridos, quando nós não cuidamos da nossa família, a palavra diz que nós somos pior do que pessoas que não conhecem a Deus. Já pensou nisso? Então nós temos a obrigação de cuidarmos da nossa família, especialmente os da nossa casa. O que quer dizer isso? Esposa, filhos, marido, cuidar da sua própria família. Talvez muitos cristãos tenham negado a fé. Talvez alguns cristãos tenham sido pior do que descrentes, porque não têm cuidado da sua família. Há poucos dias nós terminamos uma série sobre família aqui na igreja. Nós falamos sobre vários aspectos da família, que é extremamente importante nós considerarmos, porque a família é o mais rico patrimônio que Deus nos deu. Nós precisamos investir na família o melhor daquilo que Deus tem nos dado.
Há uma frase bastante conhecida que expressa uma verdade. Essa frase diz que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Você pode ser um grande empresário, um grande patrão, gerente, funcionário, mas se na sua casa a sua família não estiver bem, se na sua casa a sua família estiver se destruindo, não adianta você ser o cara lá fora, enquanto na sua própria família ela está sendo destruída. Nós não podemos construir sonhos e arrebentar com a nossa família. Há pessoas que simplesmente elas destroem as suas próprias famílias em nome de uma carreira, em nome de um projeto. Elas acabam destruindo a sua própria família. Nós temos N exemplos e eu tenho certeza que se você puxar um pouquinho da memória, você vai lembrar de pessoas que estão fazendo ou que fizeram isso. Então nós precisamos, como família, né, os cônjuges, eles precisam viver de forma que agrada a Deus, né? Marido e mulher precisam viver de forma que agrada a Deus. Os pais precisam orientar os seus filhos com sabedoria, amor, e por sua vez, os filhos precisam obedecer aos pais com reverência. Às vezes nós conversamos com pessoas, com pais, né, com famílias, e elas narram, ou pelo menos elas acabam dizendo das dificuldades que tem sido na criação dos próprios filhos, né? Independente se é pequenininho, se é maiorzinho, se é adolescente, mas muitas famílias têm enfrentado dificuldades na criação dos seus próprios filhos. E infelizmente é o que nós vemos, que muitos filhos realmente não têm seguido o caminho dos pais. Eu sempre lembro do povo de Israel, porque o povo de Israel, nós lemos na palavra que por vezes levantavam gerações que não conheciam o Senhor. E eu ficava pensando, cada vez que eu leio esse texto, eu fico pensando, o que os pais fizeram para que essa geração que veio atrás deles não conhecesse ao Senhor? Talvez aqui nós precisamos fazer uma reflexão, nós pais, como é que nós estamos ensinando os nossos filhos? Como é que nós estamos cuidando dos nossos filhos? E deixa eu te dizer uma coisa, pai e mãe, não adianta você falar se você não praticar. Não adianta. Não adianta você dizer que o filho tem que ir para a igreja se você não vem para a igreja. Não adianta você dizer que o filho tem que ler a Bíblia se você não lê a Bíblia. Não adianta você dizer que o filho tem que orar se o filho não estiver orando. Então nós precisamos sim poder priorizar a nossa família, buscar essa prioridade de relacionamento com a família. A nossa família, ela precisa estar no altar de Deus, vivendo segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus, que a nossa família, ela realmente seja, para que o nome de Deus seja exaltado através do nosso viver. De novo, para isso nós precisamos fazer a nossa parte. Se eu quero priorizar o meu relacionamento com a família nesse ano de 2024, porque eu entendo que família é importante, eu entendo que família é presente de Deus, eu entendo que eu preciso, enquanto cristão, fazer a minha parte, então nós precisamos fazer algumas coisas também, fazer a nossa parte, como por exemplo, pode passar, Oscar, como por exemplo, pai, cumpra o seu papel. Cumpra com o seu papel. E aí nós precisamos, sim, nós irmãos, nós homens, nós falhamos com o nosso papel de pai. E nós precisamos cumprir o nosso papel. Ah, mas o meu filho já tem 25, 30, 35 anos. Você ainda é pai. Tem filhos pequenos, a responsabilidade é maior. Mas nós precisamos cumprir com o nosso papel. E aqui é importante nós, diante do Senhor, nós avaliarmos a nossa própria vida. De novo, como é que eu fui como pai no ano de 2023? Como é que eu fui? Como é que eu lidei com meus filhos? Como é que eu ensinei meus filhos? Qual foi o meu exemplo para os meus filhos no ano de 2023? Então, pai, cumpra seu papel. Deus te deu um papel. Se você é pai, se você tem filhos, Deus te deu esse papel, que é importante nós cumprirmos ele. Mas não é só o pai, também a mãe precisa cumprir o seu papel. Sabe, irmãos, a mãe é extremamente importante dentro do lar. Eu sempre penso que uma mulher, uma mãe, uma mulher que não busca o Senhor, uma mulher que não vive uma vida diante de Deus em santidade, essa mãe ou essa mulher, por vezes, ela acaba destruindo o próprio lar. De novo, os exemplos estão aí para a gente olhar. Então, mãe, cumpra o seu papel.
talvez maior parte do dia você vai estar com seus filhos, faça a sua parte. Precisamos rever também em relação a isso. Será que no ano de 2023 eu fui uma boa mãe, segundo a orientação do que a palavra diz que eu devo ser? Sabe por que eu falo isso, meus queridos? Porque eu já vi a tristeza de muitos pais chegando para mim, certamente muitos até chegando para o Tiago da Mata, que somos pastores, muitas vezes no aconselhamento, pedindo pelo amor de Deus que a gente possa interferir em favor dos filhos, porque os filhos estão desviados. Mas se nós não queremos que os nossos filhos se desviem do caminho do Senhor, é necessário que eu como pai cumpra o meu papel, que você como mãe cumpra o seu papel. Para buscar priorizar o meu relacionamento com a família, eu preciso observar isso. Mas não é só pai e mãe, tem também o filho, que também deve cumprir com seu papel. Os pais precisam fazer a sua parte, mas os filhos também precisam fazer a sua parte. Hoje nós vivemos numa época, nós vivemos num momento onde os filhos se tornam os reis dentro do lar. Né? Nós vivemos numa época onde hoje são os filhos que ditam o que os pais têm que fazer. Você conhece aquela famosa cena dentro do supermercado de uma criança brigando, gritando, se rolando no chão, porque queria alguma coisa e o pai ou a mãe disse não e a criança simplesmente se rebela? São cenas que nós vemos por aí acontecendo. Então nós precisamos sim, e vocês que são filhos, a palavra de Deus diz que vocês devem honrar os pais, ou nós devemos, porque eu ainda tenho meus pais vivos, né? Nós devemos honrar os nossos pais. E a palavra diz que isso é importante para que se prolongue os nossos dias sobre essa terra. Então, filho, cumpra com o seu papel. Não sabe qual é o papel? A palavra de Deus vai mostrar. E os pais têm a obrigação de ensinar qual é o papel do filho também. Eu entendo então, meus queridos, que se o pai cumpre o seu papel, se a mãe cumpre o seu papel, se o filho cumpre o seu papel, eu entendo que a nossa família, ela vai servir junto ao Senhor, ela vai ser uma família que com alegria vai estar servindo ao Senhor e também a nossa família, ela vai ser um testemunho da graça, da misericórdia de Deus para o mundo. Que a nossa família seja um testemunho da graça e da misericórdia de Deus para o mundo. Então, meus irmãos, coloque aí mais essa prioridade em 2024. Priorize o seu relacionamento com a família. A tua família é importante, Deus te deu como presente. E você tem essa responsabilidade de cuidar dela, de se relacionar com ela. Até porque se nós não cuidarmos da nossa família, a palavra diz que nós somos pior do que um descrente. Então, que nós possamos priorizar isso em 2024. Primeira prioridade, Deus. Deus é a base. Temos que construir a partir de Deus. Priorize o seu relacionamento com Deus. Priorize o seu relacionamento com a família. Não coloque o teu trabalho, não coloque a tua carreira, não coloque os teus planos na frente da tua família. Ela é importante. E Deus quer que você priorize ela. E por último aqui, se você me permitir uma última indicação de prioridade para a tua vida, priorize o seu relacionamento com a igreja. Priorize o seu relacionamento com a igreja. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 10, o versículo 25, ele diz assim: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu penso que o autor de Hebreus aqui, quando ele está trazendo essa instrução, e se a gente for olhar para o contexto, nós vamos perceber, muito fácil de entender que existiam alguns cristãos ali que não estavam congregando, e talvez o fato de eles não estarem congregando não é tanto parecido talvez com o fato de que hoje muitos não congregam. Porque nós temos que lembrar que na época em que estava sendo escrito esse livro aos Hebreus, essa carta aos Hebreus, a perseguição à igreja ela era forte. Muitas vezes o fato de alguém se identificar com Cristo era uma sentença de morte. E muitas vezes pessoas deixavam de congregar porque sabiam que ao estarem reunidos com o povo de Deus, elas seriam mortas, como muitos acabaram morrendo. Mas esse não é o nosso caso em 2023.
Nós temos a liberdade de congregar, nós temos a liberdade de vir para a igreja. O fato de nós estarmos reunidos aqui nesta noite, isso não vai implicar que nós vamos correr o risco de perder a nossa vida, não. Então não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Sabe, meus queridos, a igreja não é um clube de serviço onde a gente paga uma mensalidade e a gente frequenta se não tem algo mais importante para fazer. Igreja não é isso. Tá? Igreja não é um clube. Igreja não é um lugar onde eu vou para me sentir bem. Igreja não é um lugar onde eu vou para que os meus direitos sejam satisfeitos. Igreja não é isso. Igreja é um local onde reúne pecadores. Igreja é um local onde nós precisamos ajudar um ao outro. Nós precisamos nos admoestar uns aos outros. Nós precisamos aconselhar uns aos outros. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Isso é igreja. Clube é outra coisa. Clube, você vai no clube e você exige, porque você está pagando a mensalidade. Você exige que a piscina esteja em condições. Você exige que tal coisa esteja em condições, porque você é sócio. Igreja é um organismo vivo. Igreja são pessoas. Igreja não é esse prédio. Igreja são pessoas. Igreja é eu e você. A igreja, irmãos, é o rebanho de Deus. A igreja é o corpo de Cristo e nós precisamos estar envolvidos e comprometidos em sustentar a igreja com a nossa presença. Eu sei que o Tiago muitas vezes, no ano passado, falou sobre a questão do congregar, da importância do congregar, e muitas pessoas dizem, não, mas eu assisto os cultos online todo domingo. É importante, é uma ferramenta, o culto online é uma ferramenta, sim, é uma ferramenta, mas irmãos, o importante é nós estarmos juntos, é nós estarmos ministrando um na vida do outro. Através de uma telinha, de uma televisão, de um celular, de um tablet, seja o que for, eu não tenho comunhão com os irmãos. Eu não posso ter comunhão através da televisão. Eu preciso estar junto. Eu preciso ouvir o meu irmão, a dificuldade ou as bênçãos. Eu preciso estar junto. Para estar junto, eu tenho que congregar. Porque se eu não congrego, como que eu vou estar junto com o povo de Deus? Sim, tem as suas exceções. Há pessoas que não conseguem vir seguidamente, há pessoas que têm problema de saúde, há pessoas que talvez tenham outras coisas que não conseguem, ok. Mas sabe o que eu penso, meus queridos? É possível que chegue uma época onde nós vamos, de fato, sermos privados de congregar como nós congregamos hoje. É possível que esse momento chegue. Já tivemos uma certa experiência, né, lá em 2020. Né, já mais ou menos nós já vimos como, se o mundo quiser proibir a igreja de se reunir, como é que eles conseguem fazer. É possível que em algum momento a nossa liberdade de cultuar a Deus seja tolhida. É possível, não estou dizendo que vai acontecer, queira Deus que não, mas é possível que isso venha a acontecer. Talvez quantos de nós daí vão pensar assim, puxa, como era bom aquele tempo que nós podíamos ir para a igreja, cantar, conversar, comer um galeto junto, rir junto, orar junto, agradecer junto. Como foi importante aquele tempo, hoje a gente não tem mais isso. Então eu queria te incentivar que cada vez que você pensar em ir na igreja ou não, não pensa se você tem algo melhor, se você não tiver algo melhor, então você vem cultuar a Deus. Não é dessa forma que nós devemos congregar. Além do mais, o Senhor nos presenteou com dons e talentos. E os dons que nós ganhamos, que nós fomos presenteados, eles são para poder ser exercidos no contexto do corpo. Então eu preciso exercer os meus dons no contexto do corpo, da igreja. Não tem como eu, em casa, sozinho, estar praticando o meu dom. Porque o dom foi dado como presente para que eu possa servir aos outros. Então é importante, nós devemos sim edificar a igreja através dos dons e talentos que o Senhor nos deu. Na igreja há um ministério para cada membro, todos sem exceção, são úteis, são necessários. Priorize a igreja em 2024. Gostaria que você colocasse isso como prioridade. É importante nós estarmos juntos, é importante congregar. Nós não entendemos que uma igreja cheia, nós não queremos que a igreja esteja cheia simplesmente por estar cheia.
mas nós queremos ver a igreja cheia com pessoas que de fato estão sendo ministradas, estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Não por aquilo que nós venhamos a falar, mas pelo poder de Deus. Então nós temos a preocupação, enquanto pastores e liderança, de ver que a igreja ela está sendo fortalecida, ela está sendo edificada e que ela está crescendo para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Então priorize estar com a igreja, priorize estar na igreja. Não pensa assim, olha, deixa eu ver aqui quais são as opções, né? Muitas vezes parece que a gente abre um cardápio, né? E a gente começa a olhar, né? Olha, hoje tem tal filme, hoje tem meu time joga, tem tal passeio, e tem o culto também. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou na igreja. A igreja, ela tem a sua importância. A gente precisa priorizar a igreja. De novo, pensa no que eu estou colocando aqui. Deus é a base. Priorize Deus em 2024 na tua vida. Priorize o teu relacionamento com a tua família. Cuida da tua família. Coloca isso em 2024 como algo extremamente importante. E prioriza também o teu relacionamento com o corpo local da qual o Senhor te colocou, para que você possa fazer diferença ali naquele meio. A exemplo daquilo que eu falei nos 2 outros itens anteriores, para que a igreja possa ser uma prioridade na minha vida em 2024, eu também preciso fazer a minha parte. Entre eles, por exemplo, exercer os dons e talentos que o Senhor nos deu em prol da igreja. Exercer os nossos talentos, os nossos dons aqui no contexto da igreja. Congregar e dessa forma ser um estímulo para outros irmãos. Cada vez que eu estou congregando, que eu estou aqui, eu estou estimulando outras pessoas para poderem estar também juntos. Contribuir financeiramente para que o trabalho se desenvolva e cresça é algo extremamente importante. Há muita confusão em relação a isso, não é verdade? As pessoas muitas vezes confundem essa questão de contribuir financeiramente com a igreja. A verdade é que nós fizemos isso por amor, não porque alguém obriga ou uma pessoa obriga. A gente faz por amor, porque a gente entende que a igreja ela precisa crescer, ela precisa atender às suas demandas. Nós queremos que Deus, em última análise, é quem supre cada uma das nossas necessidades. Mas também participar ativamente da igreja servindo, poder estar se dispondo para servir ao Senhor através da igreja local. E por último, ser um testemunho irrepreensível do evangelho que o Senhor nos confiou. De novo, ser irrepreensível não é ser alguém sem pecado, não é ser alguém que não comete erros, irrepreensível não é ser alguém perfeito, mas irrepreensível é o crente que reconhece a sua falha, o seu erro, que confessa, que pede perdão e que abandona o pecado. Isso é ser irrepreensível. Então, prioriza o teu relacionamento com a igreja em 2024. A gente poderia aqui ainda acrescentar tantas outras coisas, e você tem toda a liberdade de, na sua lista, caso você tenha esse costume, de acrescentar aí na tua lista outras coisas que você julga ser importante. Mas eu gostaria que você, de fato, pudesse colocar essas 3 coisas como prioridades aí para 2024. Mais algumas horinhas aí nós vamos estar entrando em 2024. Então, busca priorizar o teu relacionamento com Deus. Faz isso. Eu tenho certeza que quando nós chegarmos no final de 2024, se nós colocamos o nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar, eu tenho certeza que nós vamos ter muito a compartilhar daquilo que Deus fez na nossa vida através do seu poder. Então, busque priorizar o seu relacionamento com Deus. Busque priorizar o seu relacionamento com a família. Cuida da tua família, que se você não cuidar da tua família, certamente outros vão fazer isso, e talvez de uma forma errada. Então, cuida da tua família, faça e prioriza o teu relacionamento com a tua família. E por último, então, busca priorizar o teu relacionamento com a igreja local onde o Senhor te colocou, porque isso é extremamente importante. 3 prioridades, você avalia, julga, medita sobre isso no teu coração. Se você entender que isso daqui deve fazer parte da tua vida em 24, coloca essas prioridades aí, para que nós, de fato, possamos estar fazendo diferença no ano que vem, tanto na vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, para que a gente realmente possa, então, estar honrando e glorificando
o nome do nosso Deus. Ok? Vamos orar então. Deus, a gente quer, final desse culto, quase encerrando, final desse ano, quase chegando ao final, nós queremos te agradecer por tantas coisas que o Senhor nos abençoou durante esse ano. Tivemos tantas lutas, tantos desafios, mas chegamos até aqui e com a graça e com a misericórdia do Senhor. O ano, Senhor, de 24 logo está chegando e nós queremos pedir que o Senhor possa nos capacitar para vivermos um ano que venha agradar a Ti. Sabemos, Deus, que não podemos viver de qualquer jeito, sabemos que não podemos viver simplesmente nos impulsos, mas nós precisamos pensar na nossa vida, precisamos planejar a nossa vida, precisamos ter prioridades em nossas vidas. E tantas coisas são prioridades, tantas coisas são importantes. Mas que a gente possa, Deus, em 2024, pelo menos colocar essas prioridades que vimos aqui nessa noite como sendo fundamentais para a nossa vida. Que o nosso relacionamento com o Senhor seja algo marcante para mim e para cada um dos meus irmãos aqui. Que de fato a gente possa conhecer mais a Ti, Senhor, conhecer mais o Teu poder, Deus. E que o Teu poder possa se manifestar em nossa vida e através da nossa vida, Senhor. Também que nós possamos, Deus, priorizar o nosso relacionamento com nossa família, que nós possamos realmente cumprir com os nossos papéis, a qual o Senhor nos deu dentro da família, como pai, como mãe, como filho. Que nossa família, Deus, seja uma família que também honre e glorifique o Teu nome. E que nós também, Deus, possamos priorizar o nosso relacionamento com a igreja, Deus, com o corpo local, Deus, com a igreja da qual o Senhor entregou o Teu corpo, derramou o Teu sangue em favor dela. Que nós possamos realmente ter em alta conta o congregar, porque queremos fazer isso para agradar ao Senhor e não agradar as pessoas. Nós queremos Te louvar e Te agradecer, Deus, e pedimos ainda a Tua direção e Teu cuidado em tudo que fizermos aqui no restante dessa noite, pois oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.